O Brasil está passando por um dos momentos de maior tensão de sua história recente. A greve dos caminhoneiros já dura mais de uma semana e com isso postos de gasolina estão sem combustível em todo o país. Isso ocasionou grandes filas naqueles postos que ainda tinham gasolina, os aeroportos cancelaram voos e o transporte público acabou sendo afetado. Além disso, diversos supermercados começaram a sentir a falta de estoque e por consequência diminuíram o abastecimento, ou seja, a mercadoria sai, mas não tem nenhuma para repor. Isso remete a 2017, quando o governo Michel Temer anunciou uma nova política de preço de combustíveis. A ideia é que eles teriam um preço variável de acordo com a cotação do barril de petróleo internacionalmente, e o governo não interferia no valor cobrado pela Petrobras. Ou seja, o valor do combustível variaria de forma mais natural de acordo com o que o mercado definir. Se o preço subisse no mundo todo, na bomba também subiria. Se abaixasse, na bomba também abaixaria. Antes, no governo Dilma, o combustível era em parte subsidiado pelo poder público, ou seja, o produto era vendido abaixo do que ele valia internacionalmente. Isso acontecia pelo fato de que o governo bancava a diferença no preço. Aliado aos escândalos de corrupção na Petrobras, isso acabou fazendo com que os investidores perdessem confiança na estatal. Esse foi o motivo dado pelo governo Michel Temer para mudar a política de preços dos combustíveis. O problema é que neste período houveram mais de 100 reajustes, aumentando o preço em mais de 50%. Isso ocasionou o movimento dos caminhoneiros de todo o país, que estão paralisados desde o dia 21 de maio de 2018. Entre algumas pautas, como a extinção da cobrança de pedágio sobre o eixo vazio, a categoria quer que seja extinguida a política de reajustes diários e que o imposto sobre o óleo diesel diminua e, consequentemente, o valor do mesmo também diminua. A solução dada para isso pelo governo? Subsidiar novamente o valor do combustível. Mas, da mesma forma que o governo está buscando um acordo para acabar com essa greve, ele também está investigando essa greve. O motivo é que ela não seria necessariamente uma greve, sim um lockout. Na greve, o trabalhador para suas atividades para conseguir alguma reivindicação, seja de melhores condições de trabalho ou de reajuste salarial, por exemplo. No lockout, o trabalhador também para, mas não só por iniciativa própria. Nesse caso, grandes empresas tiram o direito do trabalhador trabalhar ou incentivam que a categoria entre em greve para que eles barganhem com setores do poder público ou setores do governo que beneficiam o setor privado. Nesse caso, seriam as transportadoras as grandes cabeças por trás do movimento, segundo o governo, e não os motoristas de caminhão. As transportadoras buscam que o setor público subsidie boa parte da atividade fim delas, ou seja, querem que paguem diretamente a eles. Por conta de mais de 90% do transporte de mercadorias do Brasil ser feito em base de transporte rodoviário, eles têm um poder de barganha tremendo na mão. Há investigações desse fato, pois a prática do lockout no Brasil é proibida por lei. Greve de trabalhadores pode, mas lockout de empresas não. Mas espera, isso aqui é um canal de basquete, por que a gente está falando da greve dos caminhoneiros? É que em 4 situações já ocorreram lockouts na NBA, e esse vídeo vem para explicar como eles se deram e como ocorreram. Para entender, nesse caso, a liga parou por atitude das franquias e não os jogadores, ou seja, os times tinham reivindicações contra a NBA e por isso pararam as atividades. O primeiro lockout da NBA aconteceu no ano de 1995. Um ano antes, o acordo de barganha coletiva entre os times havia sido encerrado. Foi feito um acordo provisório, que também acabou após as finais de 1995. As principais reivindicações das franquias eram relacionadas ao aumento do salary cap, free agency, salário de rookie e compartilhamento das receitas. O lockout durou de julho a setembro de 1995. No ano seguinte, em 1996, o segundo lockout aconteceu, mas durou apenas algumas horas. Ele ocorreu por conta de um impasse na distribuição de 50 milhões a mais em verbas televisivas para o salary cap. A liga pedia que fosse de 50% e os jogadores queriam mais. No fim, o impasse acabou com 14 milhões além do previsto para os jogadores. O terceiro lockout aconteceu em 1998. Ele foi o mais duradouro, começando no dia 1 de julho e indo até o dia 20 de janeiro. Foi também o primeiro lockout que acabou afetando de vez a temporada regular, fazendo com que ela tivesse apenas 50 jogos ao invés de 82. Esse lockout acabou sendo um pouco mais duro que o das temporadas anteriores. Houve uma grande crítica dos fãs, da mídia e foi ventilada a possibilidade da temporada não ser realizada.
O que aconteceu foi que, ao final do lockout anterior, ficou decidido que um acordo coletivo de barganha, porém, esse acordo poderia acabar após 3 anos dele, se mais do que 51,7% da renda do basquete fosse para salário de jogadores. No caso, no fim da temporada 1997-98, 57% estava indo para o salário dos jogadores. O problema estava bem relacionado ao salary cap. Apesar de definir um teto para os gastos com jogadores, existiam algumas brechas. Uma delas era a regra Larry Bird, que permitia aos times pagar ao máximo a seus free agents que estavam há pelo menos 3 anos seguidos com a franquia. O máximo variava conforme o número de anos que o jogador estava na franquia. Por exemplo, com menos de 7 anos é 25% do cap, com 10 anos 30% do cap e aí por diante. Os times queriam banir essa brecha, os jogadores não. Além de diminuir bastante essa porcentagem que estava indo para o salário dos jogadores. Essa farra no salário dos jogadores estavam fazendo com que 15 dos 29 times tivessem apresentado prejuízo durante a temporada anterior. As negociações acabaram emperrando e os donos das equipes fizeram o lockout. Alguns dos efeitos incluíram a suspensão das atividades de treino e também o fato de que jogadores não puderam representar suas seleções. O acordo finalmente aconteceu em 20 de janeiro de 1999, mais de 200 dias após o início do lockout. Foi definida uma escala para os rookies de primeira rodada. Do 1 ao 9 teria direito a uma porcentagem, do 10 ao 19 uma porcentagem um pouco menor, do 20 ao 29 outra porcentagem menor ainda. Isso aumentaria conforme o passar dos anos. O aumento salarial anual disponível seria de no máximo 10% para os jogadores comuns e 12% para os que estavam na exceção do Larry Bird, que, aliás, continuou e não acabou caindo. O salário máximo seria de 14 milhões para jogadores com mais de 10 anos de experiência, 11 milhões para quem tinha de 6 a 9 anos e 9 milhões para quem tinham até 6 anos de experiência. Ficou definido também que, inicialmente, 54% da renda de basquete iria para o salário dos jogadores e esse número ia aumentando 1% ao ano, chegando a no máximo 57%. Em 2011 aconteceu o quarto e mais recente lockout da NBA. Os motivos? O mesmo dos últimos anos. Os donos queriam reduzir a porcentagem destinada ao salary cap de 57% para 47%. Os jogadores queriam que a porcentagem fosse no mínimo de 53%. Os donos queriam um cap duro e com poucas possibilidades de ser estourado. E os jogadores queriam manter ele soft como era naquela época, e com muitas possibilidades de ser estourado. A justificativa dos jogadores era buscar um salário maior, e a dos times era diminuir a disparidade entre as equipes, tornando a NBA uma competição muito mais disputada. No fim, o acordo fechado entre os times e jogadores foi de uma divisão de 49% a 51% de renda com os jogadores do cap. O cap continuaria flexível, mas as regras de estourá-lo seriam bem mais duras. O resultado foi que a temporada regular foi reduzida de 82 para 66 jogos, e o início dela aconteceu no final de dezembro. Ao todo, o lockout durou 161 jogos no ano. E aí, curtiu esse vídeo? Deu para entender um pouco a diferença entre lockout e greve? Deu para entender também como isso se deu na NBA? Show de bola! Comenta aí o que você achou do vídeo, comente sua opinião sobre tudo isso e deixa o like aí para ajudar o canal a crescer.